Andrade e distinta esposa, senhora Stacy Souza Neves Japiaçu do Nascimento. Excelentíssimo vice-prefeito René Tetério, companheiros de caminhada, excelentíssimos senhores vereadores e demais autoridades aqui presentes. Queria pedir só para levantar a mão quem são os vereadores eleitos que estão presentes, para me ter conhecimento. Muito bom. Prezada equipe de governo e funcionários públicos do município, senhores e senhoras aqui presentes. Nós ainda estamos no clima de Natal, nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei da história e do tempo. Na liturgia, para nós cristãos, nós católicos, nós ainda celebramos em clima de Natal. O clima de Natal, celebramos o Natal durante 8 dias depois do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E o tempo litúrgico do Natal nos insere na contemplação do grande feito de Deus nos últimos tempos, que hoje nós estamos refletindo e meditando. A encarnação do Verbo eterno do Pai no seio virginal de Maria Santíssima. A chegada do menino trouxe um novo brilho ao mundo, uma nova compreensão do mistério da vida e da realidade que nos circunda. Esta graça que nós estamos contemplando nesses dias. Jesus, caríssimos irmãos e irmãs, é a síntese e o resumo do verdadeiro amor. Não há nenhuma filosofia humana ou outra expressão de saber ou da literatura universal capaz de esgotar o mistério deste amor que nós estamos celebrando nesses dias. Este não se aplica com palavras, mas com a vida que se traduz em gestos, de humildade, entrega, serviço, caridade e solidariedade com os excluídos e pobres deste mundo. A passagem, caríssimos irmãos e irmãs, do Filho de Deus, que é Deus, pelas estradas desta vida, foi a maneira pedagógica que Deus serviu para restabelecer com a humanidade a nova e eterna aliança. Outrora, Deus falara ao seu povo por meio dos profetas, por meio dos patriarcas, mas na plenitude dos tempos, Deus se comunicou com o seu povo por meio de seu Filho. O significado desta missão divina está no nome, o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus significa Deus salva, e salva porque ama, e ama porque Ele é Deus. A verdade é que Jesus nos salva e quer a todos salvar. Nesta vida, caríssimos irmãos e irmãs, somos todos sedentos de algo que preencha e satisfaça nossa permanente angústia. Todos nós, seres humanos, somos seres insaciáveis, sempre queremos algo, sempre buscamos algo. E Deus é o único ser capaz de saciar esta angústia, esta sede, este anseio que nós trazemos em nosso coração. Então, esta permanente angústia que nos projeta para além dos nossos sentidos e do fenômeno da matéria que se estampa aos nossos olhos. Jesus Cristo, caríssimos irmãos e irmãs, é a única resposta ao permanente anseio do coração humano. Não existe nenhuma outra resposta, não existe nenhum outro modo, nenhuma outra maneira de sanar esta angústia, este anseio que nós temos em nosso coração, a não ser Jesus Cristo. Ele é a verdade que liberta, que edifica e transforma. Como disse o Evangelho de São João, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória. Podemos participar desta glória e desta alegria. Como pergunta? A resposta é simples. Aderindo ao dom de Deus, acolhendo no profundo de nossa intimidade pessoal e deixar que esta força divina ilumine tudo o que somos, tudo o que fazemos e tudo o que temos. Esta é uma das missões que vocês têm. Não somente governar, não somente conduzir esta comunidade, conduzir este povo, mas permitir que a luz divina esteja sempre presente em vossas ações, dissipando as trevas do erro, dissipando tudo aquilo que não convém ao cristão, tudo aquilo que não convém ao Filho de Deus. E a missão, caríssimos irmãos e irmãs, do Filho de Deus não é outra senão a de salvar.
o nosso Deus salva, o nosso Deus liberta. Fazendo-se um conosco, deixou-nos seus ensinamentos. Jesus não fundou uma religião, mas sua igreja. O conceito de igreja transcende a dimensão puramente religiosa. É mais abrangente e profunda e assenta no íntimo desejo de seu mestre. A igreja é a assembleia que se reúne e celebra. Guardiã da doutrina e dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, desde os primórdios, viu a necessidade de elaborar um esquema de pensamento e reflexão que pudesse fundamentar o pensamento cristão e inseri-lo na cultura dos povos e nas formas de dirigir o futuro dos povos. Nascia assim, então, a filosofia cristã. Tal filosofia, caríssimos irmãos e irmãs, perpassou os séculos, amadureceu, aprofundou-se com a experiência na história humana. No final do século XIX, em face ao materialismo tecnológico e à mentalidade socialista, nasce então a reflexão cristã. Abria caminho para o nascimento da doutrina social da Igreja, que lançaria as bases para a compreensão cristã das atitudes sociais para com a comunidade e o exercício da atividade política democrática. Muitos ainda continuam com uma visão errada acerca da Igreja e da política. Infelizmente, há muitas pessoas que têm uma visão muito errada acerca da Igreja e da política. A Igreja não é partidária, mas não se exime da responsabilidade de opinar sobre os caminhos que conduz à perfeição do tecido social. Engana-se quem pensa que o exercício da política deve correr distanciado dos aspectos da fé. Aos cristãos cabe a tarefa de humanizar o exercício legítimo da atividade política. Hoje nós estamos celebrando essa missa em ação de graças pela posse do nosso irmão Tiago de Apiaçu, Batista do Nascimento Andrade, eleito novo prefeito de Pilar de Goiás, juntamente com o vice Rainero, os vereadores eleitos. Grande responsabilidade pesa sobre os ombros de vocês. Não é apenas uma administração qualquer. Pesa muita responsabilidade na vida de vocês, nos ombros de vocês. E tenho uma certeza, vai pesar a vida de muitas pessoas. Não esqueçam dessa missão, não esqueçam dessa responsabilidade. Vidas vão estar nas mãos de vocês. A atividade política se fundamenta, caríssimos irmãos e irmãs, na racionalidade. Desde os antigos filósofos gregos, a atividade de cuidar da polis, a cidade, e zelar pelo seu bem comum, teve mérito na racionalidade dos que meditam e propõem o progresso dos povos. No século VI a.C., Platão, na sua obra A República, e Aristóteles, no seu magistral Ensaio à Política, e no século V da era cristã, Santo Agostinho de Hipona, também se preocupou com esse tema da sua importante obra, De Civitate Dei, a Cidade de Deus. Esses homens lançaram as bases da reflexão sobre a atividade em favor do bem comum e a atividade política. No ano de 1497, coube a Nicolau Maquiavel, de Florença, dar início à ciência política. Sua importante obra, O Príncipe, ainda hoje é lida como iluminação para a arte de governar. Ele inaugurou um novo modo de pensar o exercício do poder na sociedade. Caríssimos irmãos e irmãs, mesmo tendo passado séculos de reflexão sobre a atividade política e o seu consequente exercício, parece que ainda estamos estacionados. Muito ainda há por fazer. Há muito que ser feito ainda na política, na sociedade atual. O atual sistema democrático brasileiro é um corpo adoentado e precisa urgentemente de antídotos que possa sanar suas feridas e extirpar seus tumores. O principal remédio para combater tal patologia é a educação. Invista na educação. Invista na educação. A grande preocupação dos mandatários, caríssimos irmãos e irmãs,
deve ser a educação do indivíduo. E como é importante, numa cidade histórica, numa cidade que traz tantos valores, que preserva tantos valores históricos, tantas coisas importantes, nós precisamos conservar e dedicar-se à educação do indivíduo. Padecemos da ignorância cultural e da falta de conhecimento do valor da pessoa humana e dos seus direitos. O reflexo disso podemos ver no preço que norteia as campanhas aos pleitos municipais da região e na visível e deplorável atitude da compra de votos da parte de candidatos que, não tendo propostas de ação política, utilizam da ignorância e da miséria material de nossa gente para adquirir o poder. Quem compra o voto do eleito não vale o valor monetário empregado nesse ato bestial e descabido. Mostra-me qual político que passou a vida comprando votos e que tenha terminado sua vida feliz. A maioria deles termina em estado deplorável. É a justiça de Deus que nunca falha. Por outro lado, o povo também